2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. O texto da Bíblia Sagrada nos diz assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Hoje, nós vamos iniciar uma série rápida de estudos, onde nós falaremos a respeito de um tema que por muito tem sido esquecido e que muitos não falam, muitas igrejas não trabalham e não entendem, talvez até mesmo por não compreenderem o que esse tema significa. Nós falaremos a respeito do discipulado de Cristo. E nós vamos entender ao longo dessa série de mensagens, serão 3 mensagens a respeito desse tema, nós vamos entender o que é o discipulado, o que é e qual é a nossa missão. E hoje nós falaremos a respeito da base do discipulado. E a base do discipulado, ela é a contemplação. Hoje você vai entender o que o discipulado tem a nos apresentar através da Bíblia Sagrada. Quando nós paramos para refletir e nós paramos para entender algumas coisas, nós nos deparamos com uma grande pergunta. A pergunta que até mesmo a filosofia e tantas áreas da sociedade pararam já para refletir a respeito do seu significado, que é a pergunta: o que é o belo? O que é a beleza? Aqui o belo, nós não estamos falando do cantor belo, não. Nós estamos falando, até porque de belo ele não tem nada, né? O nome é até contraditório. Nós estamos falando a respeito, e eu me refiro àquilo que desperta em nós fascínio, que agrada os nossos sentidos. Aquilo que, quando nós olhamos, gera em nós admiração, que faz com que a gente tenha prazer, seja pela harmonia visual, seja pela estética, ou seja pelo valor. Nós olhamos e dizemos: isto é bonito, isso é belo. Talvez isso possa acontecer com você quando você olha um carro, quando você olha uma obra arquitetônica de um grande arquiteto, algo totalmente simétrico ou assimétrico. Talvez isso aconteça com você quando você olha uma paisagem bonita, com muitas flores, um jardim, ou até mesmo, como a minha esposa sempre faz, postando o pôr do sol. Talvez o belo para nós, e quando nós falamos a respeito do que é belo, nós estamos falando de algo que é subjetivo, mas que sempre provoca em nós uma sensação agradável quando nós olhamos, quando nós vemos. No entanto, o belo e aquilo que nós admiramos e vemos como bonito tem o poder de gerar em nós transformação e mudança.
Quando nós falamos, por exemplo, das mulheres que aqui estão, as mulheres que aqui estão, elas gostam do rosto bonito, elas gostam do rosto sem imperfeições, sem rugas, sem aquele pezinho de galinha. E aí o que elas fazem? Elas vão lá e elas, para corrigirem essas marcas e essas imperfeições, e para que elas realcem a aparência delas, elas passam uma maquiagem, passam um gloss, passam, eu nem sei o nome das maquiagens, mas passam um monte de pó de arroz, aqueles bonitinhos, para que tire as imperfeições do rosto, uma base, né? E elas tiram a imperfeição do rosto delas com aquilo. Tem que tomar cuidado, irmãos. E aqui, nós não temos aqui jovens, mas um recado para os jovens que talvez estejam assistindo aí pela internet: toma cuidado, porque às vezes a maquiagem engana. Então, nem tudo aquilo que está por trás da maquiagem é belo. Então, o belo para as mulheres é isso. Mas existe também o belo para os homens. Talvez para um homem que é mais relaxadão, que não está muito nem aí com as coisas, o belo para ele, o bonito para ele, é um carro. É ele poder mostrar que ele tem um carro do ano, que ele tem um carro novo, um carro com as curvas bonitas, talvez um carro esportivo, e talvez para o homem isso é o belo para ele. Para ele se sente bonito, atraído, ele sente admiração por um carro, por uma casa, por coisas, algo que eleve a sua autoestima. A contemplação do belo, ela tem essa capacidade de nos transformar. E se quando nós contemplamos algo bonito, nós queremos nos adaptar àquilo que nós estamos vendo que é bonito, ou nós queremos ser como aquilo que é bonito, ou aquilo que nos causa admiração, nos move para que nós nos transformemos e pareçamos cada dia mais e mais com aquilo. Imaginem então, nós contemplarmos a beleza de Jesus Cristo, nós contemplarmos a imagem de Jesus Cristo. Não há nada mais belo que Jesus Cristo, não tem nada mais bonito do que Jesus Cristo. Não há nada neste mundo, neste planeta, não há nada nessa dimensão que se compare a Jesus Cristo e ao nosso Deus. Então imagine, se quando nós vemos coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas que vão embora com o tempo, coisas que estragam quando estão na chuva, no sol, e nós achamos essas coisas bonitas. Imagina quando nós vemos aquilo que é eterno, quando nós vemos aquilo que o sol não leva embora, quando nós vemos aquilo que a chuva não enferruja, quando nós vemos aquilo que o tempo pode passar e não muda, continua belo do mesmo jeito. Só Deus é belo dessa forma, só Jesus Cristo é belo dessa maneira. Então, quando nós contemplamos a beleza de Jesus Cristo, isso gera em nós transformação. É aqui que entra o discipulado. O que é o discipulado? Jesus Cristo, enquanto ele estava no seu ministério terreno, Jesus utilizou este método, esta estratégia, para fazer com que o seu ministério tivesse continuidade e que o seu ministério multiplicasse cada dia mais e mais. Jesus chamou 12 discípulos, 12 alunos,
12 pessoas das quais ele daria instrução, das quais ele investiria o seu tempo, sua inteligência, seus esforços, para que essas pessoas se transformassem em discípulos enviados, apóstolos, e para que eles pudessem multiplicar o reino de Deus. Foi ele mesmo quem deu a ordem para os seus próprios discípulos, para que eles fizessem outros discípulos. Olha só o que ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa não é uma responsabilidade única e exclusiva dos apóstolos. Essa não é uma responsabilidade única e exclusiva de pastores, de obreiros e de líderes, mas a ordenança de Mateus capítulo 28 e 19, ide e fazei discípulos, é uma ordem para todos os crentes, para todos os cristãos. Porém, muitas dúvidas podem surgir com relação a esse tema. O que é o discipulado? Como discipular? E eu gostaria de esclarecer para você o que é o discipulado, falando primeiramente a respeito de dois temas, de dois assuntos. Primeiro, o que não é o discipulado. Muitos podem confundir o discipulado devido a contextos anteriores, acreditando que o discipulado é apenas transmitir informações, achando que para ser um discípulo de Cristo, isso é simples e unicamente baseado na quantidade de conhecimento, na quantidade de informações, na quantidade de dados que nós temos. Não. Porque pode acontecer de você ter muita informação sobre Cristo, de você conhecer a Bíblia de capa a capa, conhecer os evangelhos de cor e salteado, saber citar versículos bíblicos, saber falar coisas de cor da palavra de Deus, e mesmo assim você não ser um discípulo de Cristo. Eu posso citar um exemplo. Uma das maiores pregações que eu ouvi na minha vida foi de um bêbado que eu estava evangelizando. Eu estava falando de Jesus, o camarada bêbado, e ele começou a pregar para mim, dizendo como que ele pregava, como que ele sabia, como que ele entendia. E muitas vezes eu não escutei pregações como aquela, nem mesmo em cima dos nossos púlpitos e nem mesmo em cima dos nossos altares, mas a pregação veio de um bêbado, de alguém que estava entorpecido pelo álcool. Ele tem informação, ele tem conhecimento, ele sabe transmitir a informação, mas ele não é um discípulo de Cristo. Segundo, nós podemos confundir o discipulado achando que simplesmente uma mudança de comportamento ou uma mudança de hábito significa ser discípulo de Cristo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mudança de comportamento, mudança de hábitos não quer necessariamente dizer que nós somos discípulos de Jesus. Muitas coisas podem fazer com que alguém mude de hábitos. Muitas coisas podem fazer com que pessoas mudem de comportamentos. O legalismo, a religião, os dogmas, a moral, ela é capaz de fazer com que alguém mude os seus hábitos e mude os seus comportamentos sem necessariamente ter um encontro com Jesus e sem necessariamente ser discípulo de Jesus. Então, o que não é o discipulado tem informações demais e simplesmente uma mudança de comportamento. O aprendizado, as informações são essenciais. A mudança de comportamento é essencial, mas nós não podemos reduzir ser um discípulo de Jesus a isso. Segunda questão que nós precisamos entender para que nós compreendamos o que é ser um discípulo, o que é o discipulado.
Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus revelado dentro da sua palavra. Se eu perguntar aqui para os irmãos qual é o propósito de Deus revelado na sua palavra, talvez a maioria de nós não vamos saber responder. Mas o propósito de Deus revelado na sua palavra é que Deus planejou revelar-se por meio de Jesus e formar um povo para ser a sua família, para fazer parte da sua família. E isso tudo acontece através de Jesus. O propósito de Deus dentro da sua palavra, tudo está centrado na figura de Jesus Cristo. E a partir da figura de Jesus, nós que tivemos um encontro com Ele, nós nos transformamos em família de Deus, em filhos de Deus. Porque João capítulo de número 1 nos diz que Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, o propósito de Deus é esse. E agora, através do propósito de Deus, nós podemos entender o que é o discipulado. O discipulado está alinhado com o propósito de Deus. O discipulado é um processo que produz um grupo de pessoas semelhantes a Cristo. Nós não estamos aqui simplesmente para passar o nosso tempo. Nós não estamos aqui simples e unicamente para que a gente encontre as pessoas que nós gostamos. A minha avó mora na frente da minha casa. Se eu quiser encontrar a minha avó, eu atravesso a rua e vou lá falar com ela, é ou não é? Vou lá e ainda vou tomar café, vou comer pão, vou comer bolo. Às vezes acontece de ter um docinho ou outro. Esses dias ela levou um bolo lá na minha casa, uma delícia, maravilhoso. Se eu quiser ter um encontro com a Edi, eu sei aonde a Edi mora. Eu abro o portão, não preciso nem chamar, e entro lá na casa da Edi. De vez em quando também tem um bolo, um pão, de vez em quando tem um cafezinho. A maioria dos irmãos que estão aqui se conhecem e se quiserem estar juntos, não precisam estar aqui. Nós estamos aqui dentro deste lugar porque nós precisamos, através da palavra que é pregada e do conhecimento da palavra de Deus, nos transformarmos cada dia mais em semelhantes a Cristo Jesus. Nós estamos aqui para que essa palavra entre dentro dos nossos corações e ela gere em nós uma transformação tal a ponto de nós sermos como Cristo era, falarmos como Cristo falava, andarmos como Cristo andava, pensarmos como Cristo pensava, nos comportarmos como Cristo se comportava e ensinarmos como Cristo ensinava. O que é ser uma cópia de Jesus? O que é ter a semelhança de Jesus? Jesus, Cristo, é perfeito e sem pecado. Só é possível nós nos relacionarmos com Deus através de Jesus Cristo. É impossível de qualquer outra forma. Então Deus demanda de nós que nós creiamos em Cristo Jesus e que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Ele. Ser como Cristo é ser um melhor pai. Ser como Cristo é ser uma melhor mãe. Ser como Cristo é ser um melhor cidadão. Ser como Cristo é ser um melhor funcionário. Ser como Cristo é ser um melhor crente. Ser como Cristo é se tornar mais humano, mais bondoso, mais amoroso, mais fervoroso, mais misericordioso, mais pacífico, mais humilde. Se nós estamos aqui, nós precisamos sair daqui com essa consciência de que Deus demanda de nós
que nós sejamos a imitação de Jesus Cristo, de que nós imitemos como Ele falava, de que nós imitemos como Ele pregava, que nós imitemos como Ele vivia, que nós imitemos como Ele se comportava. Em tudo nós precisamos ser como Jesus Cristo. Mas, Lucas, a grande pergunta é: e como é que nós nos transformamos em Cristo? O apóstolo Paulo nos deu a receita. Ele nos mostrou que é a contemplação. A contemplação é o que gera em nós paixão tal, fascínio tal, que a contemplação é a forma mais poderosa de gerar em nós, através do resultado, da paixão, do fascínio, que ela é que gera em nós essa transformação. Não tem como, meus irmãos, não tem como. Não tem como nós nos transformarmos em algo que nós não contemplamos. Não tem como nós nos transformarmos em algo que nós não conhecemos. Sabe por quê? A maioria dos cristãos não conseguem ser imitadores de Cristo? Porque eles não conhecem Cristo. Porque eles não sabem quem Jesus é. A maioria dos crentes nunca leu sequer um evangelho completo. A maioria dos crentes jamais leu o evangelho de Marcos, que é o menor de todos os evangelhos. Mais de 60% dos pastores, uma vez foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, mais de 60% dos pastores não tinham lido a Bíblia toda. Como nós podemos falar de um Jesus? Como nós podemos falar de um Deus? Como nós podemos falar de um Cristo que nem nós mesmos conhecemos? A primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina é que, para que nós nos transformemos e nós possamos ser cópias de Jesus, é que nós precisamos ter fascínio, gerado através da contemplação, que nós precisamos ter paixão por Jesus Cristo. Você já viu alguma coisa que transforma mais alguém que a paixão? Tem algum jovem, até Rebeca. Rebeca é a mais nova aqui. Você já viu alguma coisa transformar um jovem mais do que a paixão? Você pode pegar o jovem, você fala para ele é adolescente, tem que tomar banho, tem que escovar o dente, coloque uma roupa melhor. As mamães e os papai é assim ou não é? Você vai sair com essa roupa tudo arrebentada, vão falar o que da sua mãe? Vão falar o que de mim? É como se o filho fosse uma extensão da mãe. Vão falar o que de mim? Olha esse sapato, moleque, tudo arrebentado. Vai colocar um sapato nele. Uma vez, eu estava indo para a igreja, era adolescente. Aí eu vesti um Crocs. Você sabe o que é Crocs? Vesti um Crocs, uma calça jeans, uma camisa branca, e tô indo para a igreja. Minha avó olhou para mim e falou assim: com esse sapato aí você não vai. Mas por quê? Olha que negócio esse, vão falar o que de mim? Fui lá, troquei o Crocs na base do ódio, coloquei um sapatinho e fui para a igreja. Então, com adolescente, com jovem, é dessa maneira. Mas, você já viu um jovem apaixonado? O pai e a mãe percebem, quando olha dentro de casa: não, mas o que está acontecendo? Passou perfume? Essa roupa aí não é roupa, é roupa de sair. Não, mas o que tomou banho? Quem mandou? Passou, escovou o dente. O que está acontecendo com esse menino? Com esse menino, com essa menina? É amor, é paixão. O adolescente, o jovem, ele simplesmente reflete como nós somos como seres humanos.
Eles só são a amostra, eles só são o exponencial de como na verdade nós mesmos somos como indivíduos, como personalidade, como o nosso coração funciona. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, sabe o que é o agente mais poderoso de mudança nas nossas vidas? É quando nós estamos apaixonados, é quando nós estamos fascinados por algo, e isso não acontece apenas no relacionamento, não. Você pode ver a pessoa, ela arruma um hobby novo, algo para fazer, e ela começa a ficar apaixonada por aquilo, ela só fala daquilo. Eu estou cansado, irmãos, eu não quero mais ter amigo que faz academia. Esses meninos que começam a fazer academia, eles começam a falar de como que o braço dele está doendo, de como que a perna dele está doendo, de como que eles emagreceram 4 quilos em um mês, e eles começam a falar também, nossa, como eu estou me sentindo melhor, como que a academia está me fazendo bem. E acontece isso com muitas coisas. A pessoa, ela deixa de comer alguma coisa, para de beber Coca-Cola, e ela parece que ela vira um evangelista. Ela parou de comer carne, ela virou vegetariana, e ela vira um evangelista do vegetarianismo. Ela virou vegana, ela vira um evangelista do veganismo. Ela começou, agora ela só come carne, ela vira um evangelista daquilo. Sabe o que é isso? É fascínio, é paixão. Isso é o que tem que ser gerado dentro de nós. Nós, quando contemplamos Jesus Cristo, quando nós contemplamos a beleza de Jesus, quando nós contemplamos a beleza de Deus, isso gera em nós fascínio. Você só quer falar dele, você só quer ouvir assuntos que são a respeito dele. As suas pesquisas na internet só são sobre ele, só são sobre a palavra dele. Os vídeos que você vê na internet só são falando a respeito dele ou em louvor a ele. É assim, isso é paixão, isso é fascínio por Jesus Cristo. É o fascínio, é a paixão que nos transforma. Não tem como. Não tem como, meus irmãos, nós acharmos que nós vamos nos tornar semelhantes a Cristo, primeiro, se nós não o conhecermos. Agora, eu te garanto uma coisa. Depois que você conheceu, meu irmão, quem conhece Ele não tem como não se apaixonar. Quem conhece Ele não tem como não admirar. Quem conhece Ele não tem como não amar. Quando nós conhecemos Ele, a primeira coisa que nós contemplamos é a criação dele. Você não consegue mais olhar para uma árvore, olhar para uma paisagem, olhar para uma montanha, olhar para um pôr do sol e não dizer como o Senhor é bonito, como a sua obra é maravilhosa, como o Senhor é poderoso. Não tem como você olhar para a criação e não ver o poder, a misericórdia, a sabedoria dele manifestada na criação. Segundo, ele se revela através da criação, mas ele também se revela por meio da sua palavra. Nós podemos contemplá-lo na criação, mas nós também podemos contemplá-lo na sua palavra. Na palavra dele é revelado quais são os seus atributos, e esses atributos são apaixonantes. Primeiro atributo, ele é santo. A Bíblia Sagrada nos diz que ele é santo. Não há pecado nele. Ele é perfeito, ele é puro, ele é separado. Não há nada nele que o macule. Isso é o atributo da santidade. Segundo, ele é justo. Ele julga com justiça, com igualdade. Ninguém é maior do que ninguém, e ninguém pode escapar do seu olhar. Terceiro, a Bíblia Sagrada nos apresenta a fidelidade dele. Ele cumpre o que ele promete e ele nunca falha. Ele é fiel. Como nós não vamos amar um Deus dessa maneira? Como nós não vamos amar uma pessoa dessa forma?
Estamos disputando aqui com o caminhão do lixo. Quarto atributo. O quarto atributo que a Bíblia Sagrada nos revela dele, e o Adriano leu aqui, é a graça. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Não se engane por aí. Daqueles que dizem para você que você pode fazer qualquer coisa para ser salvo. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. O único que salva é Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso é dom de Deus, não vem de nós, não é das obras para que nós não nos gloriemos, mas a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus manifestado em Cristo, é isso que nos garante a nossa salvação. Graça. Como que nós não vamos nos apaixonar por alguém que veio a esta terra, sacrificou a sua própria vida, por amor de mim e por amor a você, perdoou os nossos pecados. Nós éramos sujos, podres, condenados ao inferno, desde a nossa pequenez. Desde quando nós alcançamos a nossa consciência do pecado, nós já estávamos destinados para a ira, destinados para a condenação. Mas Jesus Cristo nos resgatou, tirou a nossa vida do pecado, colocou a gente os pés sobre uma rocha, e a rocha é Ele próprio. E agora nós temos a certeza e a convicção da salvação por meio de Cristo Jesus. A terceira forma como nós podemos contemplar a Deus é através das nossas próprias vidas. O nosso papel como discípulos de Cristo é levar as pessoas a contemplarem a esse Deus. O nosso papel como discípulos de Cristo é fazer com que outras pessoas se apaixonem, se fascinem e tenham admiração por esse Deus. Isso implica em apresentar Jesus não só através do nosso conhecimento, mas apresentar Jesus através da nossa vida, através da nossa forma de viver. O discipulado, a nossa missão, nós somos chamados para ser discípulos de Jesus Cristo. Mas nós não podemos simplesmente ser discípulos, nós somos chamados para sermos discípulos que geram outros discípulos de Cristo e não de nós próprios. O alvo, o objetivo principal não é nós termos informação, nem apenas nós mudarmos o nosso comportamento. Mas o objetivo principal do discipulado é nos fazer cada dia mais e mais cópias vivas, imitações perfeitas, semelhantes a Jesus Cristo neste mundo. Aonde você chegar, quem chegou foi Jesus. Aquilo que você falar, quem falou foi Jesus. Onde você pisar, quem pisou foi Jesus. Da forma como você se comportar, quem se comportou foi Jesus. Mas isso só acontece quando nós estamos fascinados por Ele, quando nós o contemplamos e não conseguimos mais desviar o olhar dele. É nessa contemplação que nós somos transformados, porque gera em nós essa fascinação, essa paixão e esse desejo de anunciar Jesus para todo mundo. Meus irmãos, eu não consigo entender um crente que ele não fala de Jesus para ninguém. A maior prova de amor por alguém é pregar Jesus para ela. Deixa eu perguntar aqui nós temos pais e mães. Se você vê seu filho caindo num buraco, lá no fundo desse buraco tem fogo, vai matar a criança, vai queimar a criança, vai acabar com ela. Seu filho, criança, jovem, adolescente, e você olha e vê ele caindo lá, o que você faria para socorrer ele? Tudo, não é? Tudo que tivesse ao seu alcance,
tudo que tivesse dentro da sua possibilidade. Nós estamos vendo todos os dias pessoas indo para o inferno e nós não somos capazes de anunciar Jesus para elas. Nós estamos vendo todos os dias as almas caindo dentro da cilada do diabo, no inimigo, e nós não estamos anunciando a única coisa que pode tirá-las de lá. Então, quando nós contemplamos Jesus e somos apaixonados por Ele, o nosso desejo é anunciá-lo, é ensinar, é fazer com que outros também o conheçam e o contemplem. Por isso, o maior desafio não é simplesmente nós revelarmos Jesus com as nossas palavras, mas é nós revelarmos o quanto Jesus é santo, justo, gracioso, através da nossa vida de discípulos. Se o nosso coração estiver cheio desse fascínio, automaticamente, todas as áreas da nossa vida serão transformadas. Tudo será transformado. Nós vamos falar diferente, nós vamos andar diferente, nós vamos nos relacionar diferente. Por quê? Porque quando nós estamos apaixonados por Cristo, nós transbordamos Cristo em todas as áreas da nossa vida. A nossa casa se torna um lugar onde uma casa de Cristo, a nossa vida se torna uma vida de Cristo, a nossa família se torna a família de Cristo. Aonde nós estamos, nós transbordamos e as pessoas são fascinadas e contemplam a glória de Cristo e são transformadas por isso. Fique de pé, vamos orar. A base do discipulado. A base do discipulado é nós termos pessoas que são apaixonadas por Jesus. Nós precisamos resgatar o brilho nos nossos olhos. Nós precisamos, quando alguém falar de Jesus do nosso lado, nós automaticamente abrirmos um sorriso e queremos participar desse assunto. Quando nós estamos apaixonados e fascinados por algo, é só aquilo que sai da nossa boca, é só como é bonito, é só como é bom, é só como é gostoso, é só como é maravilhoso. É isso que nós precisamos ter dentro de nós. Se nós somos discípulos de Cristo, então nós precisamos contemplá-lo, estarmos fascinados por Ele. Essa é a base de todo discipulado. Se nós não nos transformarmos em cópias de Cristo, nós estamos falhando em servir a Cristo e em cumprir com a nossa missão. Eu estou oferecendo aqui de graça para vocês algo que as pessoas estão pagando aí milhões e milhões de reais. Esses dias atrás eu fiquei sabendo que o jantar com um dos coaches aí mais famosos do Brasil custa 30 mil reais para descobrir o propósito das vidas das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual que é o seu propósito de vida? Ser um discípulo de Jesus e fazer outros discípulos de Jesus. Eu estou ofertando de graça para você aqui aquilo que muitos estão procurando aí, pagam milhões e milhões. Você é um discípulo que foi chamado para fazer outros discípulos. Você foi chamado para ser igual a Cristo. Você foi chamado para discipular. Você foi chamado para ensinar. Você foi chamado para transformar. É isso que você foi chamado para ser. Esse é o nosso chamado. Amém?